abristes o mar. Tu és a ressurreição, és a vida e o perdão, és minha salvação. Detivestes o sol, do céu o fogo desceu. És um Deus que me salvou, és um Deus que me criou, és um Deus que me cura. Aumenta minha fé, me faz crescer. Quero tocar tua glória e poder. Vem envolver, quero te ver. E em teus braços me esconder. Aumenta minha fé, aumenta minha fé. Abristes o mar e fez o coxo andar. Tu és a ressurreição, és a vida e o perdão. Tu és minha salvação. Aumenta minha fé, me faz crescer. Quero tocar tua glória e poder. Vem me envolver, quero te ver. E em teus braços me esconder. Aumenta minha fé, aumenta minha fé. Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Com alegria, mais uma vez, nós estamos juntos para poder ouvir a palavra de Deus, meditar nela e crescer, em nome de Jesus, em espírito e em verdade e também na prática do nosso dia a dia. Louva a Deus pela sua vida. Hoje, em um culto normal, seria, em dias normais, sem pandemia, seria o nosso culto de oração. E me propus no coração a ter um momento neste tempo, né? Nesse dia reservado para oração, para estar junto com você, orando, lendo a palavra de Deus, meditando e trazendo também uma esperança, uma reflexão na palavra que vai cada vez mais nos alentar e nos dar sabedoria para lidar com as circunstâncias desse dia. Em nome de Jesus. Quero compartilhar com você um texto bíblico que gosto muito particularmente. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Está escrito assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Palavra de Deus, tremenda, maravilhosa, inspiradora, desafiadora, palavra que nos coloca dentro de uma situação muito, muito especial. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Efésios, ao escrever aquela igreja que ele amava, nesse texto em especial, é a continuidade daquilo que ele estava orientando a igreja, e serve para nós nos dias de hoje, sobre as armaduras espirituais. Se você ler anteriormente, você vai ver que existe uma orientação de Paulo sobre como lidar no mundo espiritual, como nós nos prepararmos, nos calçarmos os pés com o evangelho da salvação, o capacete, né, e o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé. E aí ele diz para a igreja, com oração e súplica. Sabe, queridos, existem umas palavras que têm me deixado um tanto quanto desconfortáveis na minha caminhada de fé. Muitas vezes nós lemos o texto e passamos o olhar muito rápido sobre ele
e não nos aprofundamos ou não nos detemos, pelo menos por alguns instantes, para entender o que realmente esse texto está falando com a gente. Na maioria das vezes, nós lemos o texto pensando que ele pode falar com alguém, falar com outras pessoas, que Deus está escrevendo para outra pessoa, mas talvez não seria, né, aplicado a mim esse texto. E aqui eu gosto de olhar para esse texto quando ele fala com oração. Oração, acho que todos nós sabemos, é o ato de falar com Deus, né? É o ato de agir de acordo com a vontade de Deus, é a maneira como nós atuamos, é a maneira como nós nos portamos como fé, mas ele acrescenta a súplica. E a súplica tem a ver com insistência, tem a ver com perseverança, tem a ver com a dedicação, tem a ver com nós não orarmos apenas um momento, ou melhor, não desistirmos de orar por simples, fazer uma simples oração e desistirmos de algo que nós desejamos, tanto para nós como para outras pessoas. Ele acrescenta ainda oração e súplica em todo tempo no Espírito. Paulo está desafiando a igreja, está dizendo para aquele povo que é necessário uma vida contínua na presença de Deus. No domingo passado falamos um pouquinho sobre Marta e Maria. Uma coisa é necessária, apenas uma coisa, essa coisa é a presença de Jesus. E nós percebemos no livro de Efésios e também em vários momentos da palavra de Deus, essa insistência dos apóstolos, essa linda mensagem de dizer para mim e para você, nós precisamos estarmos na presença de Deus o tempo inteiro. Nós temos condições e podemos estar na presença de Deus o tempo inteiro. Paulo diz isso para mim e para você hoje. A Bíblia diz isso para mim e para você hoje. Insistência, perseverar, buscar a presença de Deus é algo que nós podemos fazer, inclusive orar em espírito é algo que nós podemos fazer enquanto nós desenvolvemos atividades dentro das nossas casas, no nosso trabalho, atividades, né, mais simples, inclusive, talvez algumas não dê para fazer isso, né? Mas nós podemos orar em espírito. Queridos, eu queria, nesse texto, pensar, refletir carinhosamente com você sobre essa perseverança, sobre essa súplica, sobre suplicar ao Senhor, sobre insistirmos a Deus, orar fervorosamente ao Senhor, buscar fervorosamente ao Senhor. Nós vivemos em um tempo onde qualquer coisa é descartável. Ainda hoje estava conversando com um rapaz conhecido que faz a mecânica do meu carro, e olhei para um motor de um carro tão pequeno em relação aos motores antigos e perguntei para ele, falei assim, parece ser tão pequeno o motor desses carros novos, e ele falou assim, tão pequeno e com menor durabilidade. Tudo é feito para ser descartável, muito econômico, mas descartável, logo não terá mais utilidade. Talvez até seja necessário trocar o motor para poder preservar a lata, preservar o carro de um modo geral. E assim nós vivemos nos dias de hoje. Muitas vezes nós trocamos muito os nossos relacionamentos, trocamos muito de amizade, muitas vezes, de um monte de coisas. Nós vivemos em um tempo onde as coisas têm se tornado descartáveis como objetos. E Paulo, na palavra de Deus, né, ele insiste em dizer, é preciso perseverar, é preciso suplicar, é preciso insistir, é preciso acreditar, é preciso confiar, é preciso pagar o preço, se for necessário, para que as pessoas conheçam a Jesus, para que as pessoas alcancem as bênçãos, para que nós também alcancemos bênçãos do Senhor. Muitas vezes nós somos muito rasos em nossas orações, e Paulo insiste com a igreja, seja perseverante, não seja apenas preparado, não esteja apenas com o cinturão, não seja apenas com a palavra, não seja apenas leitor da palavra, mas seja praticante desta palavra, viva essa palavra, insista no altar do Senhor, apresente-se diante de Deus, né? E que Ele vai responder as nossas orações, que Ele vai responder o clamor, o desejo do nosso coração, vai responder aquilo que nós estamos buscando em Deus, como igreja do Senhor, como pastor, né?
eu quero deixar para você essa mensagem: seja perseverante, seja constante, seja insistente com Deus, busque dia após dia, não desista no primeiro não. Nós não podemos desistir no primeiro não. Quando nós ganhamos o não de Deus, é hora de nós pensarmos: Senhor, eu preciso de alinhar a minha vida, eu preciso de entender o porquê o Senhor está me dizendo não. Eu preciso de buscar a sua vontade, a ponto de quando eu entrar na sua presença, eu ganhe sim do Senhor, eu esteja pronto para receber o seu sim, né? Queridos, e o apóstolo Paulo, além de dizer para nós que é importante nós estarmos o tempo todo vigilante, buscando a presença do Senhor, orando o tempo todo em espírito, orando e falando com Deus a todos os momentos da nossa vida, ele diz sobre estarmos perseverando e suplicando ao Senhor. E o primeiro momento, ele está falando aqui para a igreja se prepararem e também continuarem orando, agindo, oração, orar e agir, mas também estar orando em espírito, não apenas nas quatro paredes, no templo ou dentro das nossas casas, mas constantemente vigilante, porque os dias são maus, os dias não são fáceis. Jesus disse isso para a igreja, Jesus disse isso para os apóstolos, Jesus diz isso para mim e para você nessa noite. Jesus não disse para nós que nós teríamos dias apenas de glória, apenas dias de bênção, apenas dias que seriam prósperos, apenas dias que tudo que nós desejássemos no nosso coração aconteceria. Mas ele disse que seria dias em que a presença de Deus estaria comigo e estaria com você, estaria disponível para aqueles e aquelas que buscam a presença do Senhor. Então, nós precisamos de, como igreja, intensificar a nossa devocional, intensificar a nossa vida no altar, intensificar a nossa súplica ao Senhor, seja por mim, seja por você, seja pelo pastor da igreja, né? Seja pelos seus familiares, seja por aqueles e aquelas que você ama e deseja que eles entendam qual é o projeto e o propósito de Deus para a vida deles, seja pelos sonhos que nós desejamos alcançar ou lograr na nossa vida cotidiana, profissional, ou outros sonhos pessoais, que é muito particular. Nós precisamos de ter essa convicção que Jesus nos chama para estar na presença dele. O texto continua, nós seremos breves nessa noite, o texto continua dizendo que em todo tempo e no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. O texto é muito apaixonante, ele chama eu e você para algo muito particular da vida cristã. Hoje eu publiquei no grupo, né? Algo que está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 5, orai uns pelos outros. Não só oremos uns pelos outros, perseveremos uns pelos outros. Orando e suplicando por todos os santos. É tempo em que nós precisamos estarmos atentos às pessoas que estão à nossa volta. Nós vivemos um tempo onde as dificuldades são inúmeras. As dificuldades em tempos de pandemia, elas às vezes não são visíveis. É como o vírus que está por aí. Ela não é visível, mas ela muitas vezes está silenciosa, está tirando a paz de pessoas, está muitas vezes preocupando irmãos e irmãs que estão muito próximos de você, talvez até um familiar seu. E o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto que nós precisamos de suplicar pelos santos, suplicar uns pelos outros, interagir uns pelos outros e perguntarem, inclusive, ligar uns para os outros nos dias de hoje e dizer: meu irmão, minha irmã, o que você está precisando? Eu quero contar, eu quero que você conte comigo, eu quero orar por você. Coloque seus pedidos diante do Senhor, vamos orar juntos uns pelos outros. Nós não podemos estarmos juntos por causa da pandemia, mas podemos estar envolvidos no mesmo Espírito, com a mesma igreja, com o mesmo povo, com as mesmas pessoas, através dos mecanismos que nós temos à nossa disposição. E a minha fala nessa noite vai nesta direção, que você, que eu, que nós como igreja, que você como povo de Deus, que você também que está nos assistindo, que está ouvindo esta palavra através dos meios de comunicação, das redes sociais, você possa ter essa liberdade,
encontrar em nós esta liberdade, de poder deixar uma mensagem, de poder deixar o seu pedido, encontrar na igreja, uma igreja que tem o coração disponível para abençoar, para suplicar, para clamar por você, para interceder por você e para apresentar diante de Deus as suas necessidades. Nós estamos disponíveis sim, e cremos que esse é um tempo em que nós podemos exercer a nossa fé, exercer o nosso hábito cristão de interceder uns pelos outros. Eu coloco diante de Deus, nessa hora, e diante desse texto, dizendo para a igreja do Senhor, para nós, povo de Deus, para mim e para você, oremos uns pelos outros, suplicamos uns pelos outros, insistamos diante de Deus pelas pessoas que estão à nossa volta, não desistamos daqueles que Deus ama, não desistamos daqueles que são escolhidos, que ainda não entenderam essa questão de ser escolhido, mas que você possa dizer para o Senhor: Deus, tem alguém na minha família, tem alguém que faz parte do familiar da igreja, tem alguém que eu conheço, tem um amigo que ele ainda não entendeu, que as dificuldades estão muitas vezes quase que sucumbindo, mas eu intercedo, e eu clamo, eu oro, porque assim a palavra de Deus orienta, assim a palavra do Senhor diz. E outra coisa, para finalizar, queridos, orem uns pelos outros. Eu costumo brincar com o Levi tem uma dificuldade de dormir. Levi, meu filho mais velho, né, vai fazer 8 anos ainda, e às vezes eu brinco com ele, às vezes eu falava para ele assim: vai contar de 1 a 100 que você dorme. Agora, sempre às noites, quando ele está disperso, ainda não consegue dormir, eu falo: comece a lembrar os nomes dos irmãos, das irmãs, de um por um, aqueles que você tem mais afinidade, aqueles que você convive na igreja, e coloca eles diante de Deus, intercede por ele, fala para o Senhor, que eles das necessidades que você acha que eles têm, para Deus abençoar, né? Para Deus estar dando a eles uma vida boa, dando um livramento nessa situação em que nós estamos vivendo, e assim, às vezes, antes de dormir, né, nós fazemos isso, e Deus, eu tenho certeza, né, que esse é um desejo do Senhor para nossas vidas. Eu queria terminar fazendo uma pergunta, e talvez até possa ser uma afirmação. Quantos de vocês, quantos de nós, lembramos de citar o nome dos irmãos e das irmãs, ou mesmo das pessoas de dentro da nossa casa, diante de Deus, pelo menos uma vez por dia? Nós somos convidados, desafiados, encorajados a interceder uns pelos outros. A palavra de Deus o tempo inteiro diz para nós orarmos uns pelos outros. É comum nós estendermos as conversas, darmos espaços para assuntos que são muito, inclusive, desnecessários, né? A respeito de alguém. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa, e ela começou a reclamar. Eu falei: vamos parar um pouquinho a conversa? Vamos interceder? Vamos orar? Vamos abençoar a vida dessa pessoa? Vamos glorificar a Deus? Porque nós, pela fé, acreditamos que essa pessoa, ela poderá ser, né, alcançada nesta área da vida dela. Eu digo isso com muita tranquilidade. Eu mesmo, como pastor, tenho muitas áreas da minha vida que precisa ser alcançada, que carece da sua intercessão, que carece da sua oração. Nós precisamos de apresentar diante de Deus com fé, com esperança, e dizer: meu irmão, minha irmã, eu orei por você. Você pode mandar um WhatsApp, pode fazer um telefonema, pode fazer uma videoconferência, pode fazer um monte de coisa que hoje nós temos ao alcance para poder abençoar a vida das pessoas. Termino essa palavra dizendo: nós estamos com a nossa taça de oração, né? Se você quiser passar as tardes na igreja, deixar o seu pedido, nós vamos também disponibilizar nos comentários, depois nós lemos esses comentários, intercedemos por você, porque nós acreditamos no que está escrito na palavra de Deus. Eu acredito no que está escrito na palavra de Deus. E me surpreendo cada vez que eu olho para os versículos, os quais eu tomei posse, como diz os crentes, né? Os quais eu tomei posse, e vi que Deus agiu de maneira sobrenatural. Então, deixa aí no comentário, passa esse vídeo para frente, deixa o seu pedido de oração, faça o seu pedido de oração aí, né? Apresentaremos diante do Senhor. É muito comum nós recebermos no particular os pedidos de oração da igreja e de outras pessoas, porque as pessoas ainda creem que tem gente que ora por elas. E eu louvo a Deus.
quando as pessoas me mandam um WhatsApp, quando elas ligam e dizem, estou orando por você, pastor. Como é bom saber disso. Eu tenho certeza que por mais que você ache que isso é insignificante, aqueles e aquelas que você ama, que você ora por elas, quando elas ficarem sabendo, elas também terão uma alegria no coração em poder dizer, tem alguém que está orando por mim, tem alguém que está preocupado comigo, tem alguém que está apresentando a minha vida diante do Senhor. Tem alguém que entendeu que a Bíblia diz que nós temos que orar em todo o tempo com súplica a Deus, insistentemente, veementemente, com fé, determinantemente e crendo que Deus vai agir. Então, meu irmão, minha irmã, faça parte desse legado que nós herdamos. Coloque-se diante do Senhor, busque o Senhor, ore o tempo inteiro em espírito, procure conversar com Deus enquanto você desenvolve as suas atividades, enquanto você dirige, enquanto você fala, talvez exerça o seu trabalho em casa, enquanto você está caminhando, fazendo as suas caminhadas. Deus não está restrito ao templo, Deus está com você em todos os lugares. Quero deixar para você essa mensagem, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e o versículo termina dizendo para mim e para você, ore pela igreja, ore por seus irmãos, ore por aqueles que aceitaram Jesus, ore por aqueles que aceitarão Jesus, ore pelo crescimento da igreja, ore para que nós possamos voltar o quanto antes celebrar, ore para que Deus dê livramento para aqueles e aquelas que estão trabalhando, ore para que, em nome de Jesus, nenhum daqueles que convivem conosco, nós louvamos a Deus, porque até agora tem sido assim, nenhum daqueles que convivem conosco sofra venha ser acometido por esse vírus, ou sofra qualquer tipo de enfermidade que possa, inclusive, levar, ao falecimento. Em nome de Jesus, ore por seus familiares, cubra em oração, suplique ao Senhor. Oração nunca é demais diante de Deus, e Deus não se incomoda com você entrar na presença dele quantas vezes você quiser durante o dia. Ou melhor, o importante é que nós nunca saiamos da presença do Senhor. Mas às vezes, como somos seres humanos, nós damos as nossas desculpas e muitas vezes deslizamos e esquecemos que essa presença está em todos os lugares. Que Deus abençoe sua vida. Quero orar com você neste momento e pedir ao Senhor que esteja abençoando. Nós temos aqui alguns pedidos, vamos apresentar ao Senhor. Quero que você também baixe sua cabeça neste lugar. Você que está nos assistindo, talvez você que assiste pela primeira vez, abaixe sua cabeça. Talvez você que está inquieto, precisa de reconciliar com Jesus, precisa de aceitar Jesus. Eu quero orar com você e também para que Deus esteja alcançando a sua vida. Deus querido, nós queremos te louvar pela tua palavra, engrandecer o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E nessa hora nós estamos diante, Pai, dessa câmera e também diante dessas pessoas que estão nas suas casas, diante da Igreja Metodista de Campinas, da Igreja Metodista do Jardim Esmeralda, que estará também nos assistindo, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja, Pai, neste momento, agindo, intervindo na vida de cada um. Deus, há tantas necessidades do seu povo, há tantas coisas, Senhor, que nós nos dias de hoje precisamos e cremos que o Senhor é quem tem a solução. E por isso, como servos e servas do Senhor, nós apresentamos nossos corações, apresentamos as nossas vidas, apresento essa pessoa que nesta hora está entregando sua vida a Jesus, e declaro, Senhor, em nome de Jesus, a conversão, a transformação, Pai, em nome de Jesus, a vida nova, a vida, Pai, eterna sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa levar, Senhor, a paz de espírito, levar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o discernimento espiritual, levar para a tua igreja, para o teu povo, ó Pai, a necessidade de estar em comunhão, que nós possamos entender que o Senhor nos chama para viver, Pai, o tempo inteiro suplicando pela tua igreja, suplicando uns pelos outros, ó Deus. Abre o nosso entendimento, abre nossa visão espiritual, para poder, ó Pai, lembrar dos nossos irmãos e irmãs, que muitas vezes estão passando por dificuldades, seja essas emocionais,
física ou espiritual. Que a tua graça possa alcançar de maneira especial a vida de cada um que nesta hora está ouvindo esta mensagem, e que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, aquele que está do nosso lado, jamais, Senhor, nos deixe desviar o olhar da cruz do Calvário, que é o nosso alvo como cristão. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos, porque cremos que o Senhor está com a tua igreja, está com quem está ouvindo nesta hora, está com todos os santos, está, Senhor, nos levantando nesta geração para sermos uma bênção e fazer diferença aonde nós estamos, porque esta é a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, aleluias e amém. Eu quero, antes de encerrar essa mensagem, dizer para você, pode comentar aí, né, no rodapé, nos comentários, no chat do YouTube, que nós vamos acompanhar, tá? E teremos aí também, depois que se você ouviu, depois que essa mensagem foi gravada, a gente vai estar lendo os comentários, deixando o seu pedido de oração. Você pode deixar o seu pedido de oração, que nós vamos orar por você, amém? Vamos ouvir uma música linda que vai ser tocada agora, que eu acredito muito nessa mensagem cantada, música do Cleve, né? Só existe um Deus para mim. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Início, meio, fim, alfa e o ômega. Só existe um Deus para mim. Só um Deus me amou. Só um Deus me salvou e morreu na cruz. O seu nome é Jesus. Só um Deus é fiel. Só um Deus é Senhor, digno de louvor. O seu nome é Jesus.